Olá, meus queridos amigos do Salão de Bronze, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Vitor de hoje e o vídeo é sobre Flesh and Blood. Mais especificamente, a gente vai estar começando uma nova série aqui do canal, que vai ser a série de classes de A Z. Já deixando um disclaimer aqui, a princípio nós vamos estar pulando as classes de Adjudicator e de Bardo, visto que elas ainda não estão muito bem inclusas aí dentro do ciclo principal do jogo, e também eu não tenho um particular contato aí com o UPF, que é onde elas rodam atualmente. Além disso, a gente ainda tem no futuro próximo, provavelmente vindo aí os novos modos multiplayer, modo PvE, entre outras maneiras que essas classes podem acabar sendo inclusas no jogo, então eu acho mais válido esperar um pouquinho e falar sobre elas um pouco mais pra frente. Caso a gente conclua a série toda e mesmo assim não tenha saído nada, eu falo delas da maneira que tiverem e depois atualizo da maneira que for mais ideal. Beleza? Dito isso, tirado isso da frente, a classe que estaremos falando sobre hoje é a classe de Assassino. Monstro assassino! Mas antes de falarmos sobre os assassinos, vou já pedir para vocês deixarem aí a sua inscrição aqui no canal, deixar uma curtida nesse vídeo para nos ajudar com aquele engajamento legal, divertido e sorridente. E além de tudo, quando você já estiver aí assistindo, quando você estiver pensando alguma coisa, comenta aí embaixo: ah, mas eu tava pensando na verdade, era sobre a minha avó que tá fazendo aí um curso de apicultura. Tranquilo, pode escrever sobre isso aqui no chat, tudo que vocês quiserem escrever tá liberado e vamos ficar muito felizes em ler e responder a vocês. Dito isso, acho que esses são os nossos recados por enquanto. Também confere lá o nosso Apoia-se, nós temos apoios a partir de R$1, que já ajuda demais esse canal aqui a ser financiado e a existir nesta linda plataforma. Bom, não vou mais enrolar vocês, vamos falar um pouquinho de assassinos. Os assassinos foram introduzidos em Flesh and Blood no set Dynasty. No set Dynasty a gente teve aí inicialmente o Arachne e o Arachne Huntsman, né? A versão jovem e adulta, inicialmente idealizada. A gente já vai falar um pouquinho melhor sobre os heróis, mas dando esse contexto, que primeiro eles chegaram em Dynasty e logo em seguida foram expandidos no set de Outsiders, onde a gente recebeu acesso aí ao Arachne Solitary Confinement e, é claro, nossas queridas Uzuri e Uzuri adulta, a Switchblade. Os assassinos têm um estilo de jogo muito único, eles têm a tendência de cobrar as decisões do seu oponente muito mais rápido do que os outros baralhos. Eles fazem você muitas vezes se arrepender de ter tomado uma decisão segundos depois de tomá-la. Eles vão trabalhar muito em cima dos conceitos aí de blefe e, é claro, de potencial. Quando você está jogando de assassino, idealmente você vai querer fazer o seu oponente pensar muitas vezes antes de não bloquear um ataque seu. As armas iniciais, né, as armas principais, as armas características dos assassinos são as adagas. Adagas essas que vêm com efeitos on-hit. As que a gente tem até o momento são voltadas, no caso, para remover o bloco de um tipo específico. Então a gente tem aí as adagas que vão remover bloco de ações, as adagas que vão remover bloco de não ações e as adagas que vão remover bloco de equipamentos e de reações. Quando você está jogando contra assassino, muitas vezes você vai jogar essa adaga, né? Você vai atacar com ela logo antes de você começar os seus ataques. Então muitas vezes o oponente vai ter que decidir se ele pretende ou não bloquear os seus ataques antes de sequer saber. Justamente porque a adaga vai estar vindo ali e se ele optar por não bloquear, pode ser que a próxima coisa que vai vir contra ele será extremamente maléfica para o mesmo. Então muitas vezes essa é uma maneira interessante de você começar o seu turno como assassino. Você bate uma adaga, outra adaga e depois você faz o que você deveria fazer. As adagas todas custam 2 para atacar, tem Go Again natural e todas elas têm piercing, quer dizer que elas são mais difícil bloquear com equipamentos delas. Elas batem apenas 1 e os equipamentos, se forem blocar, elas têm menos 1 de bloco. Então você tem que, se for defender com equipamento, bloquear com um que tenha pelo menos 2 e ele vai ganhar o marcador da mesma forma que se tivesse bloqueado 2 na outra carta. Então os assassinos trabalham em cima desse decision making aí. Eles variam entre si da forma de usar isso a favor e contra os mesmos. Eu diria que o principal dos assassinos então é justamente essa característica de fazer o oponente constantemente não saber o que vem a seguir. Ele vai ter medo aí de on-hits poderosos, esses on-hits que podem ser muitas vezes para fazer efeitos específicos, on-hits que às vezes vão fazer simplesmente você tomar mais dano, ou on-hits que vão fazer você ser fadigado. Vão ser várias opções aí diferentes que podem chegar para diferentes builds, para diferentes personagens e para diferentes estratégias para jogos específicos, né? Então é uma classe que tem muito essa versatilidade
dentro dessa área específica que ela faz de ser meio enganadora. Claro, como todas as classes do Flesh and Blood, eu acho que não tem nenhuma que eu considero que não seja dessa forma, ela se encaixa quase que perfeitamente ali com o que ela se propõe a fazer com o flavor da classe. Dito isso, acho que essa é uma boa introdução geral aos assassinos, então agora eu vou apresentar para vocês cada um dos heróis e seus estilos de jogo. Bom, o primeiro deles é o Arachne, que também é o Arachne Huntsman, né? Essa aqui é a versão adulta dele. Vou estar apresentando dessa forma. Como eu falei antes, a gente tem as adagas, eu vou mostrar ela nesse herói aqui. As adagas vão ter esse efeito de reduzir o bloco. E essa aqui, por exemplo, é a que vai reduzir, caso hit, o bloco de Attack Action Cards. E essa aqui é a que vai reduzir o bloco de reações. Ele vai ter, os assassinos vão ter alguns outros equipamentos. No final do vídeo eu vou comentar sobre os equipamentos lendários que os assassinos têm à sua disposição. Mas aqui o Arachne ele vai funcionar da seguinte forma. Quando você joga uma carta com um contrato, você pode olhar o topo do baralho do oponente e você pode colocar a carta no fundo. Isso aqui é, na verdade, uma sinergia com essa mecânica de contrato, que vai funcionar, na maioria das vezes, banindo uma carta do topo do seu baralho. Do baralho do oponente, no caso, quando ela hita. Nesse caso aqui, por exemplo, além disso, vai banir também uma carta do arsenal. O contrato ele vai geralmente pedir aqui para você um tipo específico. Então esse aqui, por exemplo, pede que você bana as cartas vermelhas. E quando você consegue fazer isso, você cria um silver. Esses tokens que vão sendo gerados, ó, quando você hita, esses silvers, eles têm a mecânica de poderem ser trocados aí, por exemplo, por algum recurso, né, por outras cartas, pagando uma quantidade específica de dinheirinhos, mais de recursos no caso. E alguns itens dos assassinos vão interagir com isso, voltando do cemitério usando silvers. E temos outras cartas aí que eu não sei se estão nesse baralho acho que não temos, mas como a Cashin e algumas outras que vão interagir aí com a mecânica monetária do jogo. Ainda assim, isso não é o principal, você ficar gerando tokens e usando eles para algo específico. A coisa central é que quando você está fazendo isso, você está banindo cartas do topo do seu oponente. Então você está reduzindo o tamanho do baralho deles. Então geralmente os baralhos de Arachne vão ser bastante defensivos ou terão hits que fazem a pessoa acabar bloqueando bastante na vez dela. A gente vai ter aqui cartas como Fenos Fighting Spirit, uma carta extremamente comum aí em baralhos que são bem defensivos, porque ela ganha vida quando você ataca ou bloqueia com ela. A gente vai ter aqui um Command & Conquer, que força muitos blocos, que dá um disrupt ali em reações. E uma carta que vai ser bem central em vários dos assassinos, assim como nos Rangers, é o Codex of Frailty, que muitas vezes vai desmanchar uma estratégia do seu oponente, vai evitar que ele faça turnos grandes utilizando da arma, ou até mesmo aí vai só servir para você criar um Ponder, quem sabe. A Codex of Fate é uma carta extremamente versátil, acho que vale mais a pena falar dela na Uzui depois, porque houve uma match recentemente onde isso aqui rodou muito fortemente nos circuitos profissionais. Mas é isso, o Arachne, a ideia dele vai ser ficar banindo muitas cartas, ele é essencialmente um personagem de fadiga, ele é um personagem que tem consideravelmente pouco suporte, mas eu escolhi essa build específica dele por conta do nome aqui, que diz que você está jogando de Arachne para perder todos os seus amigos, e eu acho que essa é basicamente a ideia de builds que batem muito forte assim, visando fadigar, que usam um monte de reação, é assim que funciona mesmo. Então tá corretíssimo o nome, mas eu não cheguei a jogar, não CC contra nenhum Arachne desse tipo, mas bastante interessante. Ele tem vários efeitos de banir, vai fadigar o seu oponente vai ficar bravo com você, e é o seu objetivo exatamente esse. Em seguida, a gente tem o Arachne Solitary Confinement, que ele vai fazer com que o seu primeiro ataque com stealth todo turno ganhe Go Again. Esse Arachne só existe em sua versão jovem, aqui com 19 de vida no Blitz. O que acontece? Nessa coleção Outsiders, que veio logo em seguida de Dynasty, a gente teve essa mecânica de Stealth, que é uma mecânica que não faz nada por si só. Ele é uma coisa que está escrito na carta e os outros efeitos dão um significado. Nesse caso aqui o Stealth acaba significando Go Again com o Arachne, mas também acaba liberando que você use algumas reações poderosíssimas. O Arachne Solitary Confinement vai estar trabalhando também nessa ideia aí de remover o valor das cartas dos oponentes ali para bloquear e tal, mas além disso ele vai estar fazendo isso de forma em que o seu oponente vai ter que meio que apostar contra você de que você não tenha reações e golpes que vão ser maléficos para ele quando você ataca com uma adaga. Então você vai fazer diversos combos aí e tal de ataques aqui com stealth e
algumas reações que vão adicionar mais dano e outros marcadores. A gente tem aqui um Spike Blood Rush, tá, por exemplo, muito comum, que muitas vezes você vai combar aqui com Infect, vai acabar causando 6 de dano no total e ainda por cima gerando aí 2 Blood Rots, que são um token que você tem que pagar 3 para não tomar 2 no fim do seu turno. Então o Arachne, além disso, vai estar usando essas cartas aqui, Shred, que já vão diminuir dano bloqueado pelas cartas do seu oponente. Eles podem, inclusive, uma vermelha, basicamente anula uma attack e uma defense reaction. É um baralho que vai estar muito trabalhando ali nessa coisa de ação, reação, apostas, de o que você tem, o que você não tem. Muitas vezes você vai acabar tirando umas cartinhas aí de bloco preventivo do seu oponente se ele não está rodando defense reaction, justamente para você estar chegando no fim de uma partida. É um baralho muito interessante, ele vai ter essas respostas imediatas aos blocos do seu oponente e acaba que muitas vezes ele também acaba sendo um baralho bastante simples, tá? Porque ele vai atacar uma vez, vai atacar outra e vai dar reação onde quiser. É levemente repetitivo, mas também bastante estratégico. Acaba que os equipamentos dão um pouquinho mais de profundidade para ele, mas no geral ele é bem básico mesmo, é bater e se você quiser em algum momento dar uma reação e ferrar a vida do seu oponente. Por último dos assassinos, nós temos ela, a Uzuri, que está se provando extremamente perigosa aí competitivamente. O que a Uzuri faz, ela funciona muito similar, caso você já tenha jogado Magic the Gathering, à mecânica de ninjutsu. Ela tem uma reação de ataque uma vez por turno, que ela pode banir uma carta de sua mão face down. Ela vai virar essa carta face up e se for uma carta de attack action com custo 2 ou menos, ela pode colocá-la no lugar de uma carta com stealth que esteja em jogo ali. Então você basicamente vai jogar cartas de custo 2 de graça, substituindo. Então você não vai pagar e você vai não deixar seu oponente saber com que você de fato está batendo. Além disso, quando você faz isso, as cartas que são substituídas do stealth, elas vão para o fundo do baralho. Isso quer dizer que a Uzuri acaba usando elas basicamente como um pitch diferenciado e extremamente perigoso, porque você não sabe o que esperar. A Uzuri tem essa especialização que mostra muito como ela funciona. Ela diz que se você jogou ou ativou uma attack reaction nesse Chain Link, a Shakedown ela tem quando hitar, você pode escolher uma cor de carta e os oponentes revelam sua mão e você pode escolher uma carta da cor selecionada anteriormente e bani-la. Então isso aqui é extremamente forte e vai muitas vezes funcionar com a própria habilidade da Uzuri. Quando você está jogando contra uma Uzuri, o que acontece é que você não sabe o que esperar. Você pode muito bem bloquear uma carta aqui que seria, sei lá, um simples backstab aqui. Não pode jogar reações. Bloqueei 3 aí, não vou jogar reação mesmo, e daí ela substitui por uma carta como Shakedown. Ou mesmo que você jogasse uma reação em outra, ela pode jogar um Pummel aqui. Eu vi poucas builds, não sei se poucas. Algumas builds usam, outras não usam Pummel, mas ela vai ter muitos efeitos que vão contribuir para gerar dano inesperado no oponente e também para fadigá-lo, porque inevitavelmente você vai acabar tendo que se defender, dar overblock, gastar mais carta do que precisa, porque se ela não ativar a reação, ela não tá perdendo carta. Quem tá perdendo é exclusivamente você. Você vai ter que muitas vezes bloquear as adaguinhas, tanto para não tomar 1 de dano, quanto para não querer diminuir o bloco das suas cartas, né? Então ela é um deck extremamente perigoso e ardiloso, que vai estar usando estratégias aí. Eu falei que eu ia comentar do Codex of Frailty, porque o que o Codex of Frailty nesse baralho quer dizer é que muitas vezes ele vai poder ameaçar, trazer ameaças que já tinham saído do jogo de volta para sua mão. Então, aliás, de volta para o seu arsenal, né? O que isso quer dizer é que, como no último torneio a gente viu, você pode ficar voltando o Command & Conquers, que são cartas que muitas vezes seu oponente vai precisar bloquear. Então, ter 3 Command & Conquers, 3 Codex of Frailty, entre muitas aspas, é claro, é como você ter 6 Command & Conquers, mas o Codex of Frailty não serve só para isso, ele funciona para basicamente toda a carta. Se você quiser usar isso para puxar um Isolate, que é uma carta central extremamente importante da Uzuri, por ela ser uma carta que tem Stealth, ou seja, ela pode ser substituída, e tem Dominate, ou seja, quando o seu oponente vai declarar o bloco, ele não pode declarar. Então mesmo que você jogue isso aqui, daí você substituiu por uma que não tem Dominate, o bloco já foi declarado. Então só se ele tiver uma Defense Reaction para usar depois disso. O que é interessante é que em alguns contextos você pode acabar trocando por uma carta que tem Dominate, o que pode impedir o seu oponente de usar uma Defense Reaction, então acaba que ele tem que usar essa Defense Reaction em resposta a sua Uzuri
caso ele ache que você possa ter algo do tipo. Essa build que a gente vê que não roda em nenhum momento eu já vi. Inclusive o próprio pré-con da Uzuri já vem ali, justamente para você entender isso com uma Demolition Crew. Mas é basicamente isso. A Uzuri, algumas delas vão estar usando cartas com contrato para ajudar ainda mais nessa estratégia de fadiga que é muito comum. Essa aqui a gente pode observar que tem algumas. E ela também às vezes vai querer causar bastante dano, porque quem não quer, né? Essa aqui tá levando Toxicity, tá levando Pummel. Então isso aqui se pega no olho e dói. Posso confirmar. Ela vai rodar Defense Reactions, às vezes se ela tá jogando contra um herói que a habilidade é muito forte, ela pode rodar Rumble. É uma heroína extremamente versátil, uma heroína que ela vai estar muito respondendo ali ao jogo do oponente, gerando valor lentamente. Ela tem matches muito boas contra muitos heróis agressivos. Ela tem, se eu não me engano, uma match que ela tem difícil aí é contra Dromai, eu acho, mas ela traz dificuldades para muitos heróis fortes no meta aí, se eu não me engano. Ela tem sido um pouco predadora da senhorita Lexi. Mas é isso, eu posso estar falando caquinha porque eu não sou muito acompanhador do meta, mas é isso, a Uzuri tem basicamente essa ideia. Elaborei muito nela porque ela é uma heroína complexa, mas ela também é basicamente assassino mais interessante, que tem o suporte mais consistente para ela até o momento, tá? Porque o Arachne ainda, a versão dele que funciona um pouco mais agressiva e tal, que é legalzinha, tá ali no Blitz, exclusiva, e a outra ainda tá faltando alguma coisa para chegar lá. Bom, falamos de todos os heróis assassinos que temos disponíveis, então vamos dar uma olhada agora nos equipamentos lendários dos assassinos. Para os equipamentos lendários dos assassinos, a gente vai ter algo bastante simples, na verdade a gente só tem 3, afinal eles foram lançados em sets recentes. Cartas que são comuns de você ver assassinos rodando, obviamente Crown of Providence, tem também aí Fiendal Spring Tunic. Todos os equipes genéricos são vistos com frequência nos assassinos. Mas os equipamentos deles próprios a gente tem aqui, a princípio, Black Tech Whispers. A gente tem aqui, ela diz que enquanto ela está no seu cemitério, no começo do seu turno, você pode destruir 2 tokens de prata e se você o fizer, você a equipa. Ela tem uma Attack Reaction que você pode destruí-la para dar Go Again para um ataque que irritar. Ela tem Battle Warning 1. Isso é muito bom porque você pode bloquear, usar essa reação, depois voltar ela com Silver se tiver com uma build de contrato. Então é uma carta bastante perigosinha para se ter, uma carta muito forte e é bonita também, caso você não tenha percebido. O outro equipamento lendário é Flick Knives. Essa aqui também é para ninjas e é uma das cartas muito interessantes que a gente tem no jogo. Ela tem umas regras complicadas em torno dela, mas o que ela diz é: uma vez por turno você pode fazer uma Attack Reaction e a adaga alvo que você controla que não estiver ativa na Combat Chain causa 1 de dano ao herói alvo. Se o dano for causado dessa forma, essa adaga hitou, destrua a adaga. Eu acho que não preciso explicar muito que isso aqui é muito forte. Ela faz com que as cartas, o oponente não tenha muito como evitar determinadas coisas, né? Tipo, você vai reduzir o bloco dele nesse turno. Além disso, claro, você pode usar isso para fechar o jogo. O cara tá com de vida, você ataca e usa essa reação. Se ele não tiver prevenção, ele perdeu. E lembrando que isso aqui não quebra o Flick Knives, isso aqui quebra a própria adaga. A gente tem cartas que equipam adagas no inventário, então às vezes você vai levar várias adagas no inventário e vai estar jogando ali com elas, usando essas cartas para voltar as adagas para a mão. Então você usa isso aqui várias vezes no turno, para a mão não é para o campo. Então você vai destruir, voltar, pegar outra. Não é super frequente, tá? A gente não tem, eu acho que a gente tem 1 ou 2 cartas que adicionam, pegam adagas do inventário e colocam no campo durante a partida. Eu tenho quase certeza que é só uma, na verdade, mas pode ser que tenha outra, então eu não vou fazer declarações muito veementes a respeito disso. E ela tem Blade Break, mas Flick Knives é uma lendáriazinha muito bacana. E, inclusive, a lendária Gold Foil do Gabriel Brandão, que foi o primeiro jogador brasileiro a atingir 1000 pontos de experiência no jogo, foi a Gold Foil dele. Ele ganhou uma promo Gold Foil e ele abriu, e era uma Flick Knives. Redback Shroud, nosso último equipamento lendário dessa classe. Enquanto ele está em seu cemitério, no início do seu turno, mesma coisa do Black Tech, você pode pagar 2 silvers e se você fizer, equipe-o. Attack Reaction, você pode destruí-lo e o próximo Attack Reaction que você joga custa 1 a menos. É basicamente uma Attack Reaction para você jogar uma Attack Reaction de graça. Você pode usar isso para dar um Spike of Blood Rush, para dar aí uma... qual é o nome daquela paradinha? Da faquinha? O Razor Reflex.
bem forte, você pode pagar aí nas builds de contrato é interessante, até mesmo por conta de você ficar voltando essas duas cartas, né, pro bloco. Traiçoeiro. Não sei porque eu falei dessa forma, mas é isso, vamos lá para as conclusões finais. Essa foi a nossa apresentação dos assassinos aqui nesse primeiro episódio de classes de AZ. São uma classe extremamente versátil, uma classe traiçoeira e perigosa que você vai ter que tomar decisões com muito cuidado quando enfrentando. Uma classe que definitivamente tem um lugar especial no meu coração, apesar de não ter nenhum baralho específico, mas às vezes joga um preconzinho como o Uzuri, né? Porque quem nunca? E, gente, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Se vocês tiverem curtido e achado essa ideia interessante, querem ver aí já as outras classes, vai escrevendo aí embaixo que eu vou ficar super feliz de ter essa resposta de vocês. Vou deixando aqui já o meu abraço a todos, gente. Muito obrigado por terem acompanhado até esse ponto. Conheçam nossas redes sociais e também o nosso projeto aqui no YouTube de RPG O Soneto do Jardim da Noite, que já tem as suas 20 sessões aí disponíveis na íntegra no YouTube, linkado aí em todos os cantos lá embaixo e tal. E além disso, óbvio, meus amigos, apoiem a gente lá no Apoia-se. A gente tem apoios a partir de R$1 para ser acessível para todo mundo. E, gente, esse R$1 já ajuda. Então todo mundo lá tem várias recompensas para os diferentes níveis. E isso, gente. Vão conferir esses vídeos que vão estar aqui do meu lado. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e vocês são lindos, cheirosos, intelectuais. E olha aqui o beijinho no meio do coração. Lancem WhatsApp 2.